Eu só fui uma vez num terreno de Umbanda que foi que era da minha tia. Isso é Aham. quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E ela incorporou e tal, a gente conversou, achei muito interessante. Acho bem legal o trabalho que a Umbanda faz. Quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Mas não foi a egrégora que me buscou. Não cheguei a ir mais pra Uhum. esse lado. Mas eu abracei muitos conhecimentos. E o que aconteceu foi que, tipo, eu comecei a receber ofertas, enquanto espiritualmente falando, de coisa ruim, né? Veio uma vez uma experiência minha que veio uma entidade que era basicamente um demônio, assim, e falou pra mim, olha, Uma estética de... uma estética de demônio. Sim, sim. Se você vier pro nosso lado, você vai ter tudo. Você vai ter dinheiro, você vai ter mulher, você vai ter tudo que você quiser. Sucesso. Você vai ser fama. sucesso, você vai ser maravilhoso. E aí ele... Você vai ter um canal chamado Galo Frito. Galo frito. Eu vou nessa aí, então. Aí ele ainda soltou, eu me lembro, 2 diabinhos desse tamanho aqui. E eles se transformaram em outra... eles eram diabinhos, aí eles se transformaram em outra coisa, assim, uns bonequinhos, tipo uns bonequinhos, assim, mais bonitinhos depois. E esses 2 diabretes vão ficar aqui pro teu comando pra ti. Tudo que tu quiser. Tu pede pra eles, eles vão fazer pra ti. Nessa hora, eu apenas juntei as mãos. Uns servos, assim. Tipo uns servos. Eu tenho Uns 2 diabretes. diabretes. Assim. Legal, interessante isso. Era uma oferta, né? Mas assim, eu juntei as mãos e comecei a orar e pedir pra Deus, Jesus, pra me tirar dali, que eu não queria nada disso e tal. E essa entidade, ela riu, assim. Eu me lembro da risada, cara. Foi muito bizarra. Ah, é? Tá bom, sabe? Tipo, aí eu saí e nunca mais tive oferta desse lado, assim. Aí o que aconteceu foi aconteceu depois a experiência mais incrível da minha vida. Talvez eu me emocione cantando, porque essa experiência foi a que, tipo, me fez me seguir pro caminho que eu tô hoje. Tive uma experiência, uma saída do corpo também, uma projeção astral, e eu me encontrei no meio de um lugar, assim, mais árido, assim. Como se fosse, não um deserto em si, mas tipo, com um barro seco, assim, né? Um agreste. Um agreste. E tinha umas pedras redondas no chão. E eu senti muito assim, poxa, pega uma dessas pedras. Eu peguei, virei a pedra. Conforme eu virei a pedra, tinha algo entalhado nela, escrito em, não sei, hebraico ou outra língua, assim. Aramaico, acho. E tava entalhado, e nesse entalhamento tava dourado também. Não sabia dizer o que era, né? E eu vi nesse momento uma pessoa sentada na minha frente, assim, sabe? Com a cabeça baixa. Ah, eu tô até emocionado. Ai, é que eu lembro disso, gente. E eu senti, tenho que oferecer essa pedra pra ele. E quando eu ofereci a pedra, ele só levantou, assim, a cabeça e sorriu. E era Jesus Cristo, assim. E eu senti, gente do céu, eu nunca senti o amor que eu senti na minha vida naquele momento. Parece que foi o amor máximo, a sensação de amor, sabe? É indescritível, assim, sabe? Um amor que eu não sei. Eu não sei se eu nunca vou sentir esse amor por outra coisa na minha vida, sabe? Foi quando só dele sorrindo ali pra mim. E naquela hora eu vi que eu tinha que seguir Jesus Cristo, Cristo, né? E foi muito emocionante pra mim, sabe? Tipo, eu senti esse amor. E de vez em quando eu lembro e eu sinto, só de lembrar eu sinto essa sensação um pouco, eu me emociono. Então desculpa aí a emoção. Mas foi isso que me fez seguir mais por um caminho da egrégora de Cristo mesmo e me fez tirar um pouco esses obsessores, que eu era muito atacado assim e tal, né?
E isso me ajudou um pouco a livrar. E foi bem interessante. Depois eu tive umas outras experiências bem legais com Saint Germain também. Uma vez eu tava fazendo reiki, que eu tenho aula de reiki, eu tava fazendo reiki na minha esposa, ela tava se sentindo mal. E eu pedi ajuda pra Jesus, né? E veio a iluminação do meu quarto, eu tinha ligado uma luz azul. E ficou tipo, violeta. A minha esposa começou a enxergar violeta, eu também, assim. E eu tipo, nossa, aí eu senti, pô, Saint Germain tá aqui, né? E a minha esposa depois, ela tem um pouco mais de contato extrasensorial de mediunidade, ela conseguiu ver, sabe? Ver até uma entidade alienígena nessa hora, que ela, a segunda vez que ela tinha ido auxiliar na cura, assim, sabe? Que era um ser de luz, assim, todo violeta e alienígena mesmo. E nesse momento a minha esposa até... como é que é a palavra? Quando não encarnado, possuído. Incorporado. Até incorporou esse ser, esse alienígena, e eu pude conversar um pouco com ele, que foi muito interessante, que eles são alguns alienígenas que estão ajudando na cura das pessoas e no despertar. E eles trazem uns aparelhos, assim, conforme vai fazendo as curas, e eles são, tipo, pura luz, assim. E ele e a equipe dele, assim, estão aqui para auxiliar. Ele não quis falar o nome dele, porque era impronunciável. E ele também falou que da onde ele vinha era impronunciável. Não era um arcturiano. Não. Eu até desenhei ele, que eu tenho um grimório, que eu desenho as minhas coisas, assim, e escrevo as minhas experiências, e eu me lembro que eu desenhei ele, e era ele era só luz, assim, não sei nem te dizer que tipo de ET ele era e tal, porque ele era uma massa de luz com forma humanoide, assim, mas mais comprida, assim, ele, tipo, os dedos da mão dele se esticavam e formavam um triângulo, assim, sabe, pra curar, era bem interessante. E esse encontro que você teve com Jesus, qual foi a interação que vocês tiveram exatamente? Ele te olhou, te encarou? Ele só me olhou, me deu um sorriso, e eu senti o maior amor do mundo, assim. Quanto tempo durou isso? Foi coisa de 5 minutos, não sei, foi rápido, assim. Vocês ficaram frente a frente? Frente a frente. E, assim, é indescritível a sensação de amor que tu sente. É assim, mas poxa, como é que é Jesus, né? Tipo, como fisicamente, né? Pra mim, ele veio com uma representação do que eu acho que é Jesus na minha cabeça. E ele tava com aquelas vestes, né? Só que ele tava com tipo um mantinho na cabeça, manto, assim, tapando um pouco, assim, só pra revelar o rosto pra mim, dar aquele sorriso, e pra mim foi a sensação mais incrível. Ele não falou nada, só simplesmente ele sabia que aquele amor que ele tinha que dar pra mim ali já era o suficiente pra eu conseguir escolher meu caminho certo, assim, sabe? Mas como que estava a sua vida nesse momento, assim, em que ele apareceu? O que estava acontecendo, assim? O que estava acontecendo? O que mudou imediatamente após esse encontro com Jesus? Assim, eu estava buscando muitas coisas de várias egrégoras diferentes. Eu estava até buscando coisas de magia mais densa, assim. Mas tem um motivo de eu ter buscado essas coisas de magia, depois, eu vou explicar depois pra vocês, mas tipo, que me fez talvez dar uma pisadinha num lado um pouco mais trevoso, assim. E tava sendo muito atacado por obsessores, direto. E eu sei quando eu sou atacado, porque daí, dorme mal, eu vejo muito vulto em casa, me sinto mal, né? Ou eles atacam a minha esposa se sente mal. Então, isso meio que parou depois que eu abracei Jesus. Foi tipo essa mudança, assim, sabe? Tipo, tudo ficou mais tranquilo. Eu vi um foco na minha vida. Vi que, tipo, assim, se eu tenho que buscar um caminho, aí o caminho é um caminho mais cristão da coisa, assim. Pra mim, né? No meu caso.
Mas é independente da religião específica? Então, eu não tenho uma religião. Uhum. Eu apenas sou cristão, no caso de Você tem crer... Jesus como o seu mentor. Isso, exatamente. Como o norte, assim, digamos. Exatamente. Jesus como meu norte nas coisas. Não necessariamente sou grudado com alguma religião, sendo ela o que for. Que é o que é, né? A liberdade, a espiritualidade livre, na verdade, né? Uhum. Muito, muito, muito poderoso esse seu relato, hein? Nossa, é incrível. Gente, eu me emociono só de lembrar, sabe? Foi a coisa mais marcante da minha vida, assim. Foi a experiência maior. Apesar de eu já ter visto Alien, já ter tido outras experiências assim, até com o olho físico, assim, mas essa foi a mais impressionante da minha vida.